Ao longo deste ano, diversos temas foram abordados na coluna sobre meio ambiente que apresentamos para você sempre às sextas-feiras. E hoje, claro, já é hora, não é? Vamos fazer aí uma retrospectiva sobre os principais assuntos abordados, quais os conteúdos que ganharam destaque neste ano, neste setor, quais as matérias que mais despertaram preocupação e também interesse das pessoas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA, do programa também de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bem, vamos aos principais temas abordados em 2018. Vamos começar por que tema, professor? Então, nós começamos 2018 falando sobre o sistema Cantareira, que é um sistema que ainda preocupa porque ele está abaixo de 40% já nessa época do ano, que é uma época chuvosa, né? Estamos com chuvas mais intensas, mas mesmo assim ele demora a se recuperar. E ele foi um tema razoavelmente recorrente ao longo de 2018. E aproveitando, né, já que a gente está falando do sistema Cantareira e do verão, as perspectivas não são as mais positivas em relação a ele, porque nós, como você falou agora há pouco, nós estamos na entrada aí do fenômeno El Niño, né? O El Niño está começando, só que ele é um El Niño com características interessantes que não ajudam muito na recarga dos mananciais. Primeiro que ele é um El Niño prognosticado como um evento fraco, né? Ele não tem uma perspectiva de ser um evento muito forte. Quando você tem a entrada de um El Niño forte, isso pode trazer chuva nova para a região sudeste, principalmente para a parte sul da região sudeste, o que não é o caso. E ele tem uma influência na temperatura, né? Ele vai provocar um aumento de temperatura, esse aumento já tem se verificado. Isso acarreta duas questões: ele aumenta o consumo de água, né? O que é natural, e aumenta a evaporação nos reservatórios. E há uma tendência das chuvas se manifestarem de forma irregular. Você pode ter uma pancada de chuva muito forte num determinado ponto e pode ter ausência de chuva em outro ponto. Então, às vezes a gente pode ficar com a sensação de que realmente está chovendo muito, mas talvez não esteja chovendo o necessário em todas as regiões. Em todas as regiões, né? E isso não é bom para a recarga dos mananciais. Então, se fica só esse alerta, provavelmente a gente vai retomar esse assunto já no começo do ano que vem, falando aí sobre o sistema Cantareira, que foi, né, um assunto recorrente em 2018 e deve retornar agora em 2019. Outro assunto frequente foi a geração de energia elétrica. A gente teve esse ano, né, durante alguns meses, a bandeira vermelha, que é a tarifa mais cara, e patamar 2, que é a tarifa mais cara ainda, né? Mesmo assim, como se isso não bastasse, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela autorizou o aumento na tarifa final para algumas distribuidoras, alegando, dentre outras coisas, o chamado risco hidrológico, ou seja, o clima influenciando muito no nível dos mananciais, que perderam, o nível de reservatórios que perderam capacidade de geração hidrelétrica. Então isso fez com que a gente tivesse que usar mais geração termoelétrica, que é mais cara, né? E mesmo com a tarifa na bandeira vermelha, né, isso já não era suficiente para cobrir os custos de geração, né? A gente teve um uso intensivo de geração termoelétrica, e foi necessário elevar ainda mais o valor da tarifa. Isso mostra que a nossa matriz de geração elétrica ela vem sendo carbonizada, ou seja, cada vez mais a gente emite CO2, né, e outros poluentes em função aí do uso cada vez mais intensivo das termoelétricas. Mas tem, ruim, né? É ruim. Mas tem um ponto positivo, que é o crescimento da geração eólica no Nordeste. Por vezes, a geração eólica ela responde por mais de 50% da oferta de energia naquela região, então isso mostra que nós temos um caminho a trilhar. É claro que tem os seus poréns, porque quando você fala de geração termoelétrica, você tem uma oferta constante de energia, já a energia eólica ela depende da intensidade aí dos ventos, mas é possível, né, que a gente venha substituir paulatinamente a energia termoelétrica, de geração termoelétrica, pela energia eólica. É uma expectativa.
Outros assuntos que a gente comentou foram alguns assuntos mais domésticos, né? Falamos sobre a ampliação da marginal do Rio Pinheiros, que é um projeto que foi apresentado pela Prefeitura, que pretende estender a marginal do Rio Pinheiros aí mais em direção ao sul, e quais são as repercussões disso para a mobilidade urbana, para a poluição, com o aumento dos deslocamentos. Isso foi um assunto que foi tratado. Outro assunto que foi tratado, um assunto mais local, que foi a concessão dos parques, em especial do Ibirapuera, que teve grande repercussão. A gente tratou disso em alguns momentos, comentando alguns problemas sobre o edital, né, de concessão, e esse é um assunto ainda que paira indefinido. Eu acredito que... Está suspenso, isso tá não suspenso, está decidido ainda. Mas eu acredito que a atual administração venha retomar isso, então merece uma atenção, aí, um acompanhamento mais de perto. No ano que né? vem, Ainda dentro das cidades, né, falando sobre eventos extremos, né, se as cidades estão preparadas para eventos extremos, principalmente chuvas mais intensas, chuvas torrenciais, ventos intensos, e os últimos acontecimentos mostram que realmente nós não temos um planejamento adequado para enfrentar esse tipo de problema. E o que tem acontecido é que nós corremos sempre para resolver o problema depois que ele aconteceu. Nós não tomamos atitudes... Não tem planejamento. Não tem planejamento, não tem uma atitude preventiva. O transporte público também foi tratado em diversas oportunidades, ou como tema específico, ou associado a outras questões, dentre elas, né, qual o tipo de combustível que deveria ser priorizado no transporte público aqui na cidade de São Paulo. Você tem casos de cidades europeias que estão propondo o banimento do uso do óleo diesel, né, ao longo aí das próximas décadas. Então é uma proposta que poderia ser considerada. A gente tem uma lei de mudanças climáticas no município que previa essa substituição da nossa frota de ônibus por fontes limpas e renováveis, mas isso acabou não acontecendo, então foi um assunto que foi retomado aqui ao longo do ano. Transporte público teve recentemente, professor, o senhor comentou a pesquisa, né, do metrô, a mudança. Sim. Essa é de dias, a gente inclusive fez uma entrevista sobre, né, isso também. Inclusive, os resultados consolidados, eles ainda vão ser liberados pelo metrô, então é possível que a gente volte a tratar disso. Né? Mas é interessante porque está mudando aí, estão deixando ônibus e usando mais trem, mas a gente tem um déficit ainda muito grande para esse modal. Normalmente as linhas de trem, as linhas de metrô, quando elas são inauguradas, elas já começam a operar lotadas, né, mostrando que tem uma carência muito grande, uma demanda muito grande que não é adequadamente atendida. Em abril, nós comentamos sobre o interesse que o Ministério do Meio Ambiente estava despertando na bancada ruralista. Me lembro muito bem. Antecipamos em meses algo que viria a ser uma forte tendência aí com a eleição no final do ano, do novo presidente. E né? o tema, entre os temas que estão sendo tratados nesse governo de transição. Exatamente. Então, vou puxar um pouco aqui, né, o nosso lado, fala assim, se você quer se antecipar às tendências ambientais, fique atento ao que nós comentamos aqui na coluna. Né? Justamente, a gente falou isso em abril. E em maio nós comentamos uma matéria da Nature que alertava sobre a possibilidade de retrocesso ambiental no país. Logo após vieram as colunas que trataram sobre o projeto de lei de agrotóxicos, que é um projeto que continua tramitando e que desperta real interesse agora porque ele conta com forte apoio da bancada ruralista e possivelmente vai contar com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. Então é importante ver como ele vai tramitar agora sobre essa nova legislatura. Destaquei na abertura, o professor estava aqui a caminho, devia estar ouvindo, né? Sim. Provavelmente essa sobre entrevista que o Estadão, o Jornal Estado de São Paulo, fez com o Eduardo Fortunato Bin, que quer simplificar, ele vai estar à frente do IBAMA, né? Futuro presidente do IBAMA, e que diz que vai simplificar, vai acelerar, simplificar licenciamento ambiental. Sim. Esse é um dos temas que serão tratados logo no início do ano. Sim, é importante ver como ele vai propor essa flexibilização, essa maior agilidade, né, para que isso não incorra aí num processo de leniência ou abrandamento da fiscalização. Facilitar quando for necessário, sem oferecer riscos. Exatamente. Essa que é a questão, né? Tá. Nós comentamos sobre a greve dos caminhoneiros e o papel que os biocombustíveis poderiam
representar, o que poderia representar, né, os biocombustíveis, no sentido de amenizar esse tipo de situação, porque nós enfrentamos um problema grave esse ano, que foi o aumento durante boa parte do ano da cotação do petróleo e o aumento da cotação do dólar. Então isso teve um impacto muito grande na cotação dos combustíveis derivados de petróleo. E eu mostrava que o biocombustível ele mostrava-se bastante interessante como uma solução, porque ele vinha sofrendo uma influência muito menor dessas questões internacionais. Então ele poderia ser utilizado como uma forma de evitar que esse tipo de problema acontecesse no futuro, né? Dentro ainda da questão da mobilidade, falamos do Rota 2030, que é um programa recentemente aprovado e que prevê incentivos para veículos mais eficientes, né? Isso também foi comentado. Um tópico que despertou muito interesse, principalmente no YouTube, quando os vídeos foram colocados, foi em relação ao saneamento básico, que isso contou com um número significativo aí de views e de comentários. E das pessoas interessadas no tema. Exatamente. Outro tema que já foi tratado foi da fiscalização e licenciamento ambiental, isso repercutiu muito, principalmente falando sobre a atuação do IBAMA, que corríamos o risco de acabar com o IBAMA da maneira como ele é atuante hoje. E também falamos sobre a agenda para 2019, mostrando quais os desafios que o novo governo teria que enfrentar para o próximo ano. Qual é o principal? Se a gente pudesse escolher um. Olha, é difícil escolher. Difícil escolher, né? Mas eu acredito que a questão da fiscalização ela tenha ganhado relevância nos últimos meses, aí, nas últimas semanas, porque é um ponto muito importante sobre o qual o Bolsonaro vem comentando. Mas há também o nosso posicionamento em relação ao acordo climático, né, o Acordo de Paris. Há essa tramitação da lei dos agrotóxicos, isso não vem sendo comentado, mas isso vai entrar provavelmente em votação no primeiro semestre, e isso conta com forte apoio da bancada ruralista. É difícil eleger um tema prioritário, mas eu acredito que o mais emergente mesmo seja o da fiscalização, inclusive porque já há uma sinalização a respeito do que se pretende fazer, tendo em vista até essa entrevista, né, que foi concedida, manifestando aí uma possibilidade de flexibilização ou agilização do processo de licenciamento. Muito bem, uma retrospectiva 2018 nessa área ambiental para você, com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do PROCAN, né, que é o programa lá do Instituto de Energia e Ambiente. Ele que participa também do projeto temático da FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tem canal no YouTube, todo esse bate-papo nosso também está no YouTube. Vocês podem acessar, podem ouvir aqui e assistir no YouTube, no canal O Ambiente. É o nosso meio. É o nosso meio. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Pela parceria neste ano. Retomaremos em 2019 e acredito que com muitos temas relevantes nesta área. Sem dúvida. Eu aproveito para desejar boas festas, aí um feliz 2019 para todos. Obrigada, professora. Até ano que vem. Até ano que vem.